Você já parou para pensar que suas escolhas sexuais podem estar escrevendo seu futuro de uma forma que você nunca imaginou? Em um mundo onde a liberdade sexual é celebrada, a Bíblia nos convida a uma liberdade diferente, uma que traz vida e não arrependimentos eternos. Hoje, vamos explorar um tópico delicado e profundamente pessoal: os pecados sexuais segundo a Bíblia. A Bíblia começa com a criação do homem e da mulher, onde Deus os abençoa e lhes dá o mandamento de frutificar e multiplicar. Gênesis capítulo 1, versículo 28. A união sexual é apresentada como uma bênção divina, um meio de procriação e a expressão da unidade entre marido e mulher, como refletido em Gênesis capítulo 2, versículos 24. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A sexualidade também é vista como um símbolo do relacionamento íntimo entre Deus e seu povo. No Antigo Testamento, Israel é frequentemente retratado como a esposa de Deus, e a fidelidade sexual é usada como uma metáfora para a fidelidade espiritual. No Novo Testamento, a relação entre Cristo e a Igreja é descrita como a de um noivo e sua noiva em Efésios capítulo 5, nos versículos 25 ao 32, reforçando a ideia de que a sexualidade tem um propósito sagrado e simbólico. Portanto, a sexualidade na Bíblia é valorizada como parte do plano de Deus para a humanidade, mas é cercada por diretrizes que visam preservar a pureza e a santidade do relacionamento conjugal e a comunhão com Deus. No vasto campo da moralidade bíblica, encontramos várias advertências contra os pecados sexuais. A Bíblia, em seu caráter normativo, trata esses pecados com seriedade, refletindo as consequências espirituais e terrenas que eles acarretam. Vamos explorar os principais pecados sexuais mencionados nas Escrituras: adultério, fornicação e homossexualidade, além das suas respectivas consequências, utilizando exemplos bíblicos significativos para ilustrar cada um deles. Começando pelo adultério, a proibição explícita encontra-se em Êxodo capítulo 20, no versículo 14. Não adulterarás. Este mandamento é parte do Decálogo, os 10 mandamentos que são considerados princípios fundamentais para a vida moral e espiritual dos israelitas. O adultério, definido como a relação sexual entre uma pessoa casada e alguém que não seja seu cônjuge, é visto como uma violação da aliança matrimonial e um ato de traição. Além da destruição do vínculo conjugal, o adultério traz uma série de consequências negativas para a família e a comunidade. Um exemplo notável de adultério na Bíblia é o caso de Davi e Batseba. Em 2 Samuel capítulo 11, o rei Davi, ao ver Batseba se banhando, deseja e a chama ao palácio, resultando em uma relação adúltera. Este ato não só viola a lei de Deus, mas também leva a uma série de tragédias. Davi tenta encobrir seu pecado, mandando o marido de Batseba, Urias, para a linha de frente da batalha, onde é morto. A consequência do pecado de Davi é severa. A criança nascida dessa união adúltera morre, e a espada nunca se afasta da casa de Davi, resultando em conflitos contínuos dentro de sua família. Fornicação é outro pecado sexual condenado na Bíblia, e é abordado em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 18. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. Fornicação refere-se a qualquer relação sexual fora do casamento. Paulo, ao escrever aos Coríntios, enfatiza a gravidade desse pecado, destacando que ele não só prejudica a relação com Deus, mas também afeta o próprio corpo do pecador, que é o templo do Espírito Santo. As consequências da fornicação são amplas, afetando tanto a saúde física quanto espiritual dos envolvidos. Doenças sexualmente transmissíveis, gravidezes não planejadas e laços emocionais quebrados são algumas das repercussões imediatas. Espiritualmente, a fornicação representa uma rebelião contra o desígnio de Deus para a sexualidade humana, que deve ser expressa dentro dos limites do casamento. Este ato de rebeldia distancia o indivíduo de Deus, causando uma ruptura na comunhão espiritual. A homossexualidade, conforme abordada em Levítico capítulo 18, no versículo 22, é outro comportamento sexual condenado na Bíblia. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Este versículo faz parte de um código de santidade que visa manter a pureza moral e espiritual do povo de Israel.
A Bíblia apresenta a homossexualidade como um desvio do plano original de Deus para a sexualidade humana, que é a união heterossexual dentro do casamento. As consequências espirituais da homossexualidade, segundo a visão bíblica tradicional, incluem a separação de Deus e a perda da vida eterna, a menos que haja arrependimento e mudança de comportamento. No Novo Testamento, Paulo reitera essa posição em Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27, descrevendo a homossexualidade como um resultado da rejeição de Deus e um sinal de uma mente depravada. No entanto, é importante reconhecer que o debate sobre a homossexualidade e a interpretação desses textos continua entre teólogos e estudiosos bíblicos. As consequências terrenas são dificuldades em relacionamentos, sofrimento emocional, problemas de saúde mental e até mesmo exclusão social podem ser consequências da homossexualidade. É importante salientar que a Bíblia não incita o ódio ou a violência contra homossexuais. Pelo contrário, os cristãos são chamados a amar a todos, inclusive aqueles que cometem pecados, e a guiá-los para o caminho da salvação em Jesus Cristo. O exemplo de Davi e Batseba também nos ensina sobre o arrependimento e a misericórdia de Deus. Após ser confrontado pelo profeta Natã, Davi se arrepende sinceramente de seu pecado, como registrado no Salmo 51. Ele reconhece sua transgressão e pede perdão a Deus, o que resulta em sua restauração espiritual. Este episódio demonstra que, apesar das severas consequências dos pecados sexuais, há esperança e redenção para aqueles que se arrependem genuinamente. Os pecados sexuais, portanto, carregam graves consequências tanto no plano espiritual quanto no terreno. Eles destroem relacionamentos, trazem sofrimento físico e emocional e afastam as pessoas de Deus. No entanto, a Bíblia também oferece um caminho de redenção através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. A história de Davi ilustra essa dualidade, a gravidade do pecado e a profundidade da graça divina. A Bíblia não apenas condena esses pecados, mas também chama os crentes a viverem uma vida de pureza sexual. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 ao 5, Paulo exorta os crentes a se absterem da imoralidade sexual e a possuírem seus corpos em santificação e honra. Essa chamada à santidade reflete o desejo de Deus de que seus seguidores vivam de acordo com seus mandamentos, experimentando assim a plenitude de uma vida alinhada com sua vontade. Em resumo, os diferentes pecados sexuais mencionados na Bíblia, adultério, fornicação e homossexualidade, são tratados com severidade devido às suas graves consequências. Eles não apenas quebram os mandamentos de Deus, mas também causam danos profundos aos indivíduos e às suas comunidades. Os pecados sexuais mencionados na Bíblia vão além do adultério, fornicação e homossexualidade. Outros comportamentos como masturbação, sensualidade, prostituição e incesto também são abordados, cada um trazendo suas próprias consequências espirituais e terrenas. Vamos explorar o que as Escrituras dizem sobre esses temas, bem como as implicações de cada um. A Bíblia não menciona a masturbação de forma explícita, mas há princípios que podem ser aplicados para entender a visão bíblica sobre o ato. Em Mateus capítulo 5, no versículo 28, Jesus afirma: "Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela em seu coração." Este versículo enfatiza a importância da pureza mental e dos pensamentos. A masturbação geralmente envolve fantasias sexuais, o que pode ser visto como uma forma de luxúria, contrariando o chamado à santidade e pureza de pensamentos que Jesus defende. As consequências da masturbação, segundo a interpretação cristã tradicional, incluem a criação de um hábito que pode se tornar viciante e dificultar a vivência de uma sexualidade saudável e dentro dos princípios bíblicos. Espiritualmente, a masturbação pode afastar o indivíduo de Deus, ao alimentar pensamentos impuros e desejos desordenados, distorcendo a visão divina da sexualidade humana como uma expressão de amor dentro do casamento. A sensualidade é abordada nas Escrituras como uma atitude que leva à impureza. Em Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21, Paulo lista as obras da carne, incluindo a impureza e a lascívia. A sensualidade, ou lascívia, refere-se a um comportamento que incita desejos sexuais indevidos. Em Romanos capítulo 13, versículo 13, Paulo também adverte: "Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja."
A sensualidade promove a gratificação dos desejos carnais, o que é contrário ao chamado bíblico para viver em santidade e autocontrole. As consequências da sensualidade são tanto espirituais quanto relacionais. Ela pode levar à degradação moral, prejudicar os relacionamentos interpessoais e afastar o indivíduo da comunhão com Deus. A busca por prazer sensual pode se tornar um ídolo, substituindo a adoração a Deus e a obediência aos seus mandamentos. Este comportamento, portanto, é uma forma de idolatria que desvia o coração do propósito divino. A prostituição é claramente condenada na Bíblia. Em Deuteronômio, capítulo 23, versículos 17 ao 18, há uma proibição direta. Não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Não trará salário de prostituta nem preço de cão à casa do Senhor teu Deus por qualquer voto, porque ambos são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. A prostituição, tanto feminina quanto masculina, é vista como uma profanação do corpo, que deve ser um templo do Espírito Santo. As consequências da prostituição incluem doenças sexualmente transmissíveis, exploração, violência e degradação moral. Espiritualmente, a prostituição é uma violação direta do desígnio de Deus para a sexualidade humana. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 15 e 16, pergunta retoricamente: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? De modo nenhum. A prostituição é um ato que profana o corpo, e aqueles que se envolvem nela afastam-se da santidade requerida por Deus. O incesto é explicitamente proibido nas Escrituras. Em Levítico, capítulo 18, detalha várias relações incestuosas proibidas, como no versículo 6. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. O incesto é visto como uma violação das fronteiras familiares estabelecidas por Deus, causando danos profundos tanto emocional quanto espiritualmente. A história de Amnon e Tamar, em 2 Samuel, capítulo 13, é um exemplo trágico de incesto e suas consequências devastadoras, incluindo desonra, vingança e destruição familiar. As consequências do incesto são extremamente graves. Ele destrói a estrutura familiar, causa traumas profundos às vítimas e à comunidade e resulta em uma severa condenação espiritual. A violação dos limites familiares estabelecidos por Deus leva à desordem e à destruição, afastando as pessoas da bênção e da comunhão com Deus. Assim, ao abordar a masturbação, sensualidade, prostituição e incesto, a Bíblia oferece uma visão clara de como esses comportamentos são contrários à vontade de Deus. Cada um desses pecados sexuais não só viola os mandamentos divinos, mas também traz consequências significativas, tanto para os indivíduos envolvidos, quanto para suas comunidades. No entanto, como em todos os casos de pecado, a Bíblia também oferece esperança através do arrependimento e da graça de Deus, demonstrando que a restauração é possível para aqueles que se voltam para Ele com sinceridade. Ao final, é crucial compreender que a mensagem bíblica não se resume à condenação dos pecados sexuais, mas também inclui a possibilidade de redenção. Através de Cristo, há um caminho para a renovação e a santificação, permitindo que aqueles que se arrependem vivam de acordo com os padrões divinos, experimentando a plenitude de uma vida abençoada e em comunhão com Deus. A misericórdia e o perdão de Deus são temas centrais na fé cristã, especialmente no contexto do arrependimento. A passagem de 1 João capítulo 1 e versículo 9 é frequentemente citada para ilustrar essa verdade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa passagem nos assegura que, ao reconhecermos nossas falhas e nos voltarmos sinceramente para Deus, Ele está pronto para nos perdoar. O perdão divino é descrito como uma ação fiel e justa de Deus, não baseada em nossos méritos, mas na sua fidelidade e justiça. Refletir sobre nossas vidas é um convite para examinar nossas ações, pensamentos e intenções. É um processo que requer humildade para admitir nossos erros e a disposição para mudar de direção. O arrependimento sincero não é apenas um sentimento passageiro de remorso. É uma decisão consciente de abandonar práticas erradas e buscar alinhar nossa vida com os ensinamentos e vontade de Deus. Encorajo você a fazer uma pausa e considerar as áreas de sua vida que podem necessitar de arrependimento.
Pense nas vezes em que pode ter se desviado do caminho certo e como pode se reconciliar com Deus e com aqueles que possa ter ferido. Lembre-se de que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer erro que possamos cometer. E seu perdão está disponível para todos que se aproximam dele com corações arrependidos. Que essa reflexão o leve a uma jornada de renovação e crescimento espiritual, sabendo que ao se arrepender, você encontrará um Deus amoroso e misericordioso pronto para restaurar e renovar. Ao refletir sobre a misericórdia e o perdão de Deus, somos confrontados com a beleza transformadora do arrependimento. Não é apenas uma mudança de mente, mas uma transformação do coração e da vida. Quando nos arrependemos sinceramente, não somente deixamos para trás os erros do passado, mas também abraçamos um futuro de esperança e renovação. Arrependimento é a porta para uma nova história, uma narrativa reescrita pela graça divina. É a oportunidade de começar de novo. Não importa quão profundo tenhamos caído. Deus não nos vê como somos, mas como podemos ser através de sua misericórdia infinita. Portanto, eu lhe faço um apelo. Olhe para dentro de si mesmo. Reconheça as áreas que necessitam de mudança e dê o passo corajoso em direção ao arrependimento. Permita que o amor e o perdão de Deus o transformem e que sua vida seja um testemunho vivo da sua bondade. E agora, se este vídeo tocou seu coração, se você sentiu o chamado para uma transformação em sua vida, eu lhe peço, curta este vídeo, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo que possa enriquecer sua jornada espiritual e comente abaixo suas reflexões ou perguntas. Sua interação é valiosa e pode ser o início de uma conversa que transformará não apenas a sua vida, mas também a de outros. Que este seja o momento de virar a página, de escrever um novo capítulo em sua vida com Deus como autor. Quero começar expressando minha gratidão a vocês, espectadores, por dedicarem um tempo para assistir a este vídeo. Cada visualização, cada momento que passamos juntos é um passo em direção a uma compreensão mais profunda da misericórdia e do perdão que nos são oferecidos. Se você encontrou valor neste conteúdo, se ele ressoou com você de alguma forma, peço que compartilhe este vídeo. Ao fazer isso, você não está apenas apoiando este canal, mas também ajudando a espalhar uma mensagem que pode tocar o coração de muitos outros. Lembre-se, a jornada do arrependimento e da transformação é pessoal, mas o impacto é coletivo. Quando uma pessoa muda, ela tem o poder de influenciar positivamente seu entorno. Então, não subestime o poder de um simples ato de compartilhar. Ele pode ser o catalisador para uma mudança maior. Obrigado novamente por estar aqui e que possamos continuar a compartilhar e crescer juntos nesta jornada. Até a próxima!